Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia resgata mais de 100 animais silvestres mantidos em cativeiro no Rio Grande do Sul. Uma operação desarticula uma quadrilha suspeita de furto de minério de ferro em Minas Gerais. Mais de 20 pessoas são detidas em Goiás acusadas de falso financiamento de veículos. Você também vai ver buracos em São Paulo, quebra-molas irregulares no Distrito Federal e haja prejuízo para os motoristas. Prejuízo também no sul do país e dos grandes. Dezembro começou com plantações devastadas pelos temporais dos últimos meses. Em Pernambuco, agentes de saúde vão às casas para evitar o avanço da dengue tipo 3, que ressurgiu após 7 anos. E ainda, uma onça-pintada é levada de Jundiaí, no interior paulista, para a Argentina. E a gente explica o motivo dessa viagem. E um festival de flores que encanta o público no Distrito Federal. Hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro. O Brasil TV está começando. A Polícia Civil resgatou mais de 100 animais silvestres que eram mantidos por traficantes no Rio Grande do Sul. O repórter Vitor Rosa tem os detalhes. Os agentes cumpriram 19 mandados de busca em 7 cidades da região metropolitana da capital gaúcha. E nos locais encontraram dezenas de pássaros, tartarugas e um marreco, alguns com sinais de maus-tratos. Os policiais monitoraram por 8 meses grupos que comercializam animais silvestres na internet, principalmente pássaros, e descobriram que muitos deles eram da região metropolitana de Porto Alegre. A partir das mensagens, chegaram aos locais onde os animais eram mantidos presos. Num dos grupos da internet, eles ofereceram várias caturritas. As aves que são nativas do Rio Grande do Sul aparecem amontoadas nesta imagem. As imagens mostram também vários pássaros em gaiolas. A venda incluía ainda araras, macacos e iguanas. Os animais eram transportados em caixas e até no porta-malas de um carro. Segundo a investigação, a maioria dos animais é capturada em cidades da fronteira com a Argentina e Uruguai e depois negociada clandestinamente por redes sociais. É um mercado que movimenta muito dinheiro, né? E inclusive a comercialização desses animais em troca de outros objetos que podem ser roubados e furtados, como armas de fogo, por exemplo, que também acaba fomentando o crime de alguma outra forma. Os responsáveis vão responder por crime contra a fauna, que tem pena inferior a 2 anos. Os animais vão passar por uma avaliação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Dependendo das condições físicas, irão para um criatório ou serão soltos na natureza. Em Minas Gerais, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha suspeita de furto de minérios de ferro. As informações com a repórter Larissa Bernardes. Essa foi a segunda fase da Operação Rio de Minério. Ela foi realizada aí pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio. A primeira fase foi realizada em junho, quando foram apreendidos veículos, máquinas pesadas que faziam a extração ilegal do minério, incluindo documentos dessa extração ilegal. E a partir desses documentos, a partir dessa investigação, os policiais conseguiram chegar a 2 suspeitos de participar desse esquema criminoso. Esses 2 foram presos, um deles foi preso em Nova Lima, o outro no bairro aqui nas proximidades do bairro Betânia, na região oeste de Belo Horizonte. Mas todo esse esquema ainda inclui outras 11 pessoas que foram identificadas. Essas pessoas, inclusive, elas faziam várias funções dentro desse esquema. Operadores de máquinas, caminhoneiros e até também donos de empresas que recebiam esse material roubado das mineradoras e sabendo desse esquema criminoso. Durante o período noturno, com a utilização ali de vigias, seguranças, muitas vezes armados, eles transportam esse material para o interior de algumas empresas que são receptadores qualificados desse material. Nós identificamos na análise da documentação apreendida na primeira fase que essas empresas têm pleno conhecimento da origem ilícita do material, ou seja, então eles também são autores dessa extração e do furto desse material mineral. A partir de toda essa investigação, a polícia ainda pretende chegar em outras empresas que recebiam esse material furtado. Lembrando, então, que
as empresas, todas as pessoas que foram contratadas e essas pessoas, né, que gerenciavam esse esquema criminoso podem responder por associação criminosa, por furto qualificado e também por extração ilegal de minério, que é um crime ambiental. Em Goiás, a Polícia Civil e o PROCON fizeram uma operação contra o chamado golpe do consórcio. Funcionários de uma empresa foram presos, suspeitos de atrair clientes com falsos anúncios de financiamento de veículo. O repórter Wesley Almeida explica pra gente. A Polícia Civil teve que levar um ônibus até a empresa para transportar os presos até a central de flagrantes. Todos são acusados de venderem financiamentos falsos. Eles inculcavam na vítima uma ideia de um financiamento de um veículo, ou seja, moto, carro, e durante toda a negociação convenciam a vítima de que se tratava de um financiamento. E falava para a vítima que a vítima tinha que antecipar uma determinada parcela. Eles acabavam apropriando-se desse dinheiro e a vítima acabava ficando sem o veículo. A suspeita da polícia é de que o escritório tenha fechado centenas de contratos. Ao perceberem o golpe, as vítimas procuravam a empresa, pediam um cancelamento do contrato e o dinheiro de volta. Segundo o PROCON Goiás, alguns contratos até foram cancelados, mas a empresa pedia até 360 meses, ou seja, 30 anos, para devolver o dinheiro. O PROCON Goiás tinha interditado a empresa há cerca de um mês após receber várias denúncias. Mesmo assim, eles estavam fechando contratos. É uma estrutura muito bem montada, com pessoas muito bem apresentáveis, e ali fazia-se então um cálculo de uma parcela para caber no bolso do consumidor. 21 pessoas foram presas e um menor foi apreendido na operação. O trabalho de investigação deve continuar. O procedimento é ir até a delegacia, local mais próximo da sua residência, registrar o procedimento e solicitar que seja atribuído à delegacia do consumidor. E aí o senhor ficou sem o carro e com prejuízo de quanto? De R$25 mil. Eu quero justiça, eu quero meu dinheiro de volta. O programa de recapeamento da cidade de São Paulo completou 1 ano e 6 meses, mas o asfalto ainda está longe do ideal. Uma equipe de reportagem percorreu as ruas da capital paulista para mostrar a falta de conservação. Vamos ver o resultado com a repórter Carol Ianelli. Avenida Celso Garcia, no bairro Tatuapé, Zona Leste. Bem no meio da faixa de ônibus, lá está ele. O produtor William Santos acompanhou esse buraco durante mais de um mês. Agora a gente vai mostrar um buraco na Avenida Celso Garcia, altura do número 3.262. Dá uma olhadinha nesse buraco aqui. Um buraco relativamente grande. 2 semanas depois... Hoje é dia 1º de novembro. A gente voltou aqui para frente do buraco. E ele está assim, até ceder um pouco mais. Mais 9 dias. Ele continua aqui. Agora um pouco mais fundo, né? Poucos metros à frente, no cruzamento com a rua Felipe Camarão, outro buraco. Estou aqui já faz um mês, já está mais de um mês, eu acho que quando eu entrei já estava. Só colocaram o cone, já trocaram os 3 cones que já atropelaram. Atropelaram o cone já? Aí atiraram, colocaram o outro. E essa é uma reclamação constante de quem mora ou circula nas ruas da capital. Dados do portal 156 da Prefeitura mostram que de janeiro a setembro foram registrados mais de 160 mil pedidos de tapa-buraco, mas cerca de 81.100 foram atendidos. Isso representa pouco mais da metade. Nós estamos na rua Doutor Plínio Barreto, uma rua que é paralela à Avenida 9 de Julho, uma via que costuma ser muito movimentada. São 3 faixas. Na primeira, pode estacionar. Sobram 2 para os veículos passarem por aqui. Só que olha só o ponto onde nós estamos agora. Tem um buraco de cerca de 1,5 metros de largura, que bloqueia a primeira faixa inteira e ainda invade um pouco essa faixa do meio. Sobra pouco espaço para os carros e motos passarem por aqui com segurança. Eu venho aqui, já tem mais de umas 2 semanas que está assim. Que eu venho aqui direto e está sempre desse jeito aí. Cada vez pior, né? É difícil ver rua agora que não tem buraco, né?
como esse outro, também na região central, bem no meio do cruzamento da rua Eulália Assunção com a rua Justo Azambuja, no Cambuci. Os motoristas têm que invadir as faixas vizinhas para conseguir desviar. Na rua Basílio da Cunha, na Vila Deodoro, Zona Sul, mais um cone no meio das faixas sinaliza mais um inimigo dos motoristas no chão. Os telespectadores enviam diariamente reclamações de buracos nas nossas redes sociais. Esse aqui, na rua São Valentim, na Vila Manchester, Zona Leste, foi enviado pelo Carlos Freitas. Repare que o motociclista quase cai nele. Instantes depois, um veículo não consegue desviar. Olha o tamanho do buraco que deixaram. Que serviço porco. Nossa, pegou. A Prefeitura de São Paulo disse que muitas reclamações feitas no portal se referem a endereços repetidos. Segundo a Prefeitura, apenas 22% dos pedidos de tapa-buraco ainda estão em aberto. E os locais mostrados na reportagem vão receber o serviço. Em Santa Maria, no Distrito Federal, o principal problema é outro. Os motoristas se queixam de prejuízos e dos riscos de acidentes com os quebra-molas. A repórter Beatriz Pataro mostra a situação. A comunidade aqui de Santa Maria pedia a instalação de quebra-molas nessa avenida há quase 5 anos. Agora, há pouco mais de um mês, a administração atendeu o pedido, mas o serviço foi feito pela metade. Os quebra-molas novos não foram pintados e não têm placas de sinalização. Quem passa de carro ou de moto na avenida principal entre as quadras 116 e 117 de Santa Maria tem que ter atenção redobrada. Isso porque os quebra-molas que foram instalados recentemente estão desse jeito aí. Quase não dá para enxergar. Um perigo até para quem conhece bem a região. O problema é que eles não sinalizam, né? Eu mesmo já passei aqui de carro e nem sabia que tinha quebra-mola aqui um dia. Não adianta fazer o quebra-mola do jeito que está e não sinalizar. Além de poucos sinalizados, o Daniel disse que os quebra-molas foram mal feitos, fora da estrutura padrão. Tem uma resolução do Conatran que ela diz que os quebra-molas têm que ser de 6 a 8 centímetros, os que ficam entre quadras, ou de 8 a 10 centímetros, os que ficam na beira da pista, nas principais. Os daqui estão medindo 11, 12 centímetros. E pior do que isso, sem sinalização, e o que quando à noite escurece, naturalmente, a falta de iluminação pública aqui também prejudica, o que ocasiona tanto os acidentes quanto prejuízo material aos motoristas que trafegam aqui na cidade. A administração de Santa Maria enviou nota dizendo que o Detran não constrói quebra-molas, apenas aprova os projetos de instalação. Mas não esclareceu se vai fazer a sinalização e os reparos pedidos pelos moradores. Após 2 meses de seca, o estado do Amazonas finalmente entra num período de recuperação. Voltou a chover, o nível dos rios começou a subir e a expectativa é boa para o mês de dezembro. O Rio Negro subiu quase 2 metros nas últimas 2 semanas em Manaus. Ainda assim, o nível está abaixo da média para o período em pelo menos 6 metros. Segundo este pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, o cenário já aponta o fim da estiagem na maior parte do estado. Apesar das chuvas abaixo da média, é período chuvoso, então já vai começar a influenciar na subida das águas, mesmo que ainda abaixo do esperado, mas sim já está iniciando o processo de enchente. Os navios que trazem insumos para a Zona Franca de Manaus já conseguem navegar, mas por enquanto com 50% da carga para que cheguem aos portos na capital do Amazonas. A expectativa para a volta da normalidade é aproximadamente segunda quinzena de dezembro. Devemos receber um navio em sua inteira capacidade por volta do dia 17, 18 de dezembro. Já no Rio Grande do Sul, o problema foi o excesso de chuva. Produtores rurais ainda sofrem com os prejuízos causados pelos ciclones extratropicais. E dezembro começou com muitas plantações destruídas. As chuvas de novembro, com ventos fortes e granizo, atingiram 72 mil propriedades rurais em todo o estado. As lavouras de milho, trigo e arroz foram as mais afetadas. Nesta propriedade, no município de Roca Salles, a enchente de setembro destruiu 30 hectares da lavoura de milho. Nem mesmo os pés que sobraram vão poder ser aproveitados. As espigas não se desenvolveram. No local, os produtores plantaram soja, mas a cheia de novembro levou tudo embora mais uma vez. Eu tive que me desfazer de coisas aí para conseguir fazer um capital de giro, para conseguir plantar pela segunda vez. Agora perdi de novo.
Então fica complicado, mais um investimento se der uma zebra de novo. Né? A infraestrutura para escoar a produção também foi atingida. As estradas que já não eram asfaltadas ficaram ainda piores. São mais de 37 mil quilômetros com problemas, de acordo com o levantamento do governo do Rio Grande do Sul. 15 rodovias estão com trechos bloqueados. E não é só o campo que perde. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul calcula que os prejuízos causados pelos eventos climáticos extremos este ano chegaram a 750 milhões de reais na indústria. Desde abril, o estado enfrentou enchentes, enxurradas e uma série de ciclones. Além do prejuízo imediato da perda, também tem o lucro cessante, ou seja, tu deixa de produzir, tu deixa de gerar tributos e renda, né, e receita. Então é uma perda muito expressiva, não é só direta, também tem as perdas indiretas. A vigilância sanitária intensifica as visitas domiciliares no município de Paulista, em Pernambuco. Os agentes buscam focos do mosquito Aedes aegypti para tentar frear o avanço da dengue. Pela primeira vez em 7 anos, o estado registrou novos casos do sorotipo 3 da doença. Todos no mesmo bairro, como mostra a repórter Camila Torres. A confirmação do sorotipo 3 foi feita no trabalho de rotina. As amostras de sangue foram encaminhadas para o LACEN, o Laboratório Central de Pernambuco, para serem analisadas. A dengue pode ser do sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3 ou sorotipo 4. Há 15 anos não há epidemia de dengue 3 no Brasil e nenhum caso deste tipo da doença tinha sido registrado em Pernambuco nos últimos 7 anos. A segunda infecção é que causa o maior risco da gente ter a possibilidade de desenvolver uma dengue mais grave. Como você só pode pegar uma vez cada sorotipo, então se você já pegou tipo sorotipo 1 ou 2, com a entrada do 3, se não tem imunidade para ele, a possibilidade de você pegar esse 3 aumenta. Os casos confirmados de dengue 3 são de moradores do bairro de Maranguape 1. São pessoas de uma mesma família, mas de casas diferentes. A equipe de combate à dengue intensificou os trabalhos no bairro. Os casos, eles começaram a aparecer no início do mês. E aí, quando tivemos as informações que nessa localidade haviam pessoas suspeitas com sintomatologia, rapidamente a equipe já entrou em campo, já antecipou as visitas e começou em busca de focos, porque se existiam casos, provavelmente existiam focos. Os 4 sorotipos do vírus da dengue, assim como os vírus da chikungunya e da zika, são transmitidos pelo Aedes aegypti, que precisa de água parada para se desenvolver. Neste verão, deve chover pouco, o que prejudica o sistema de abastecimento de água. Com isso, as pessoas tendem a armazenar mais água em casa, aumentando o risco de um mosquito aparecer nesses recipientes. Os cuidados de Jaime e da família vêm dando certo. As 4 pessoas que moram aqui nunca tiveram dengue. Temos esse cuidado, né? Desde cedo, aqui, que é a questão da piscina, toda semana eu faço a limpeza aqui, a higienização dela. A gente está vendo que está crescendo, né, em Pernambuco esses casos, então se a gente tem um zelo aqui, não vai prejudicar ninguém, nem nenhum vizinho, a gente está cuidando, nós e cuidando dos vizinhos também. A gente vai para o intervalo, passa voando e na volta você vai ver. Uma onça é levada de Jundiaí para a Argentina. A remoção exigiu muita cautela. E o Festival de Flores, que entra na 8ª edição no Distrito Federal. Não saia daí. Brasil TV de volta e olha só, uma onça pintada que estava em Jundiaí, no estado de São Paulo, vai passar a viver na Argentina. O objetivo é repovoar as matas do país vizinho com esse animal ameaçado de extinção. A repórter Paula Brazão acompanhou a remoção dessa onça aí, ó, que exigiu muito cuidado. Silêncio e muito cuidado. A equipe de veterinários e biólogos trabalha minuciosamente, sem pressa, para passar o porã desse recinto para uma caixa de transporte. Depois de meia hora de espera, lá foi ele. Para
levar o felino para o carro foi necessária força. A onça pintada de 5 anos é macho e pesa 80 quilos. O climatizador foi ligado para manter a temperatura agradável para o animal. Durante o manejo do porã entre as caixas, a gente teve que ficar um pouco distante para estressar o menos possível o animal. Aqui dentro do carro, durante a viagem toda, que vão ser mais de 20 horas até Foz do Iguaçu, eles vão conseguir monitorar o animal aqui por esse monitor, porque lá dentro da caixa dele tem uma câmera. E assim eles conseguem administrar tudo, ver se ele está bem. Depois de muita estrada, o porã foi colocado nessa área para quarentena e vai ser solto após um período. Vai viver com outras 18 onças pintadas nos 750 mil hectares de área recuperada em Corrientes. O monitoramento dos animais da região é feito por satélite. Por aqui, a esperança e o trabalho são para que mais animais sejam reintroduzidos ao habitat natural. A conservação, a biodiversidade, os animais não têm fronteiras e essa parceria mostra bem isso. O objetivo é um só, salvar a onça pintada que está tão ameaçada. O café produzido na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ganhou um registro de indicação geográfica. É um selo que comprova que o produto tem características únicas reconhecidas no mercado. Aromas e sabores afloram das lavouras de café que emolduram a Serra da Canastra, uma das mais belas paisagens do interior de Minas Gerais. Terra de várias nascentes, a principal delas a do Rio São Francisco, a Serra da Canastra possui formações rochosas e cachoeiras encravadas em uma região de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, com até 1.500 metros de altitude. As características únicas da serra e as relações humanas com o campo estão ainda mais valorizadas depois de uma conquista recente. O café da Canastra recebeu o registro de indicação geográfica, concedido pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ligado ao governo federal. Ela vai diferenciar as qualidades de um produto ou serviço em função da sua área geográfica, em função do território onde esse produto é produzido, fabricado ou esse serviço é prestado. A indicação geográfica traz vários benefícios. Protege o nome das regiões contra pirataria e fraudes, fortalece o turismo local e garante mais qualidade ao consumidor. Os produtores se unem, se organizam e cuidam os próprios produtores da qualidade daquele produto e da garantia de que ele é feito naquele local, com aquelas condições, com aquele saber fazer tradicional daquela região. O porta-voz da Comissão Europeia para Comércio e Agricultura, Olof Gil, explica que os produtos com esse reconhecimento criam mais empregos, principalmente em áreas rurais, onde às vezes pode ser mais difícil gerar oportunidades econômicas. Os produtores da canastra estão de olho nessas oportunidades e foram influenciados por outra iguaria da região. O queijo canastra, que faz sucesso e há 11 anos ostenta o reconhecimento de indicação geográfica. A gente sai aí de queijo que em 2009 a gente tem registro de sendo vendido a R$ 6,00, R$ 6,50 e hoje são vendidos a 70, 80, às vezes 150, R$ 200 o quilo. Então a gente tem um alto valor agregado. E aí, com certeza, a qualidade desses queijos também subiu muito. A maioria dos produtores do café da canastra faz parte da agricultura familiar. Esse modelo que distribui renda entre a comunidade, preserva a cultura local e as técnicas tradicionais de cultivo também teve um grande peso na decisão sobre o registro. Agora, automaticamente, a gente está pegando uma carona e juntando queijo, café e o turismo, eu acho que tem tudo para dar certo. Uma coisa chama a outra, né? E olha que legal, Fest-Flor Brasil, maior festival de plantas ornamentais do Distrito Federal, vai até o próximo domingo e reúne mais de 100 expositores. Rosas, azaleias, orquídeas. Depois de 4 anos adormecido, o Fest-Flor voltou a se abrir. A 8ª edição do maior evento de flores e plantas ornamentais do Distrito Federal vai até o próximo domingo. Um evento que crescia até o início da pandemia deixou produtores e visitantes ávidos pelo retorno.
porque aqui traz a gente direto para o público daqui, né? E é bom demais a gente ter o contato com o público. Além da gente vender, a gente não explica como plantar, como cuidar, né? Que é vida, né? Trabalhar com planta é trabalhar com vida. São mais de 100 expositores em busca de novos negócios e de vendas para o varejo na própria exposição. Ao longo dos 4 dias, também haverá atividades gratuitas, como palestras e workshops sobre flores e paisagismo. O Fest Flor espera receber mais de 30 mil visitantes. A entrada e o estacionamento são gratuitos, na sede da Embrapa, na Asa Norte. Este é o primeiro ano que o evento está sendo organizado pela Secretaria de Turismo. Antes ficava a cargo da Emater, que idealizou o Fest Flor em 2010 e que ainda vê potencial de crescimento desse mercado por aqui. A retomada desse evento, ele traz um fôlego, ele traz um ânimo para que as pessoas voltem a produzir. Pelo que eu já andei, eu achei assim muito bom, maravilhoso, até porque é uma coisa, a natureza faz parte na vida da gente, né? É isso aí, Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.